Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, quarta-feira, dia 22 de julho de 2020, o dia que o Campeonato Paulista retornou, hein? Finalmente, após 4 meses de paralisação. E já teve jogo hoje à tarde, hein? Lá no Canindé, Ituano 0, Ferroviária 0, resultado péssimo para as duas equipes. Daqui a pouquinho eu conto para você por que foi ruim. Temos também aí, vamos falar também do Mirassol. Mirassol que perdeu os jogadores aí na parada do futebol. Tem mais desfalque aí para a partida contra o Água Santa lá em Diadema nessa quinta-feira. Pela Série 2, vamos falar que o Taubaté já marcou aí o dia para voltar a treinar, né? Para a volta dos treinos presenciais aí com o seu elenco. Ainda pela Série 2, vamos falar também sobre o Rio Claro. O Rio Claro que decidiu quem será o seu treinador na volta da competição. Pela Série 3, o Comercial também teve baixas, teve 4 baixas aí confirmadas pelo seu presidente. E o Marília anunciou a contratação de mais um defensor vindo lá do futebol do Rio de Janeiro. Eu já conto para vocês quem é esse defensor. Mas antes da nossa vinheta de abertura, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, porque cada dia tem mais novidade, hein? Temos o Arquivos da Bola, ó, se você já está se acostumando, você que já é veterano aqui do canal, sempre a gente está colocando um vídeo aí sobre um jogo histórico de equipes do interior de São Paulo, ou também jogo aí importante aí de divisões de acesso. O último jogo aí que nós fizemos foi um jogo da Portuguesa contra a Catanduvense, ó. Clica aqui no card aqui em cima, ó. Você vai ver esse jogo. Temos também agora as lives. Eu e o Thales Cacano, a gente estamos fazendo lives, né, sempre depois aí da rodada do Campeonato Paulista. Hoje a gente fez uma só de teste, né? Mas sexta-feira tem mais. Então fica ligadinho aqui no canal também para acompanhar essas lives. Após a vinheta, então, eu volto aqui falando sobre as novidades das equipes do interior de São Paulo e também das divisões de acesso. Beleza? Vamos então, pessoal, começar o vídeo, ó. Paulistão voltando hoje, hein? Acabou agora há pouquinho, lá no Canindé, o Ituano empatou com a Ferroviária 0 a 0. O resultado foi péssimo para as duas equipes, porque dessa forma nenhum deles, nem o Ituano nem a Ferroviária, tem mais chance de classificação para a segunda fase. O Ituano não consegue mais alcançar o Mirassol, né? Não consegue mais alcançar a pontuação do Mirassol, e a Ferroviária também não consegue mais alcançar o Guarani, que é o segundo colocado do grupo. Agora essas duas equipes elas vão se concentrar em lutar contra o rebaixamento. O Ituano ele precisa vencer o Santo André para não ter que ficar fazendo conta ou dependendo de outros resultados. Já a situação da Ferroviária é um pouquinho mais tranquila. A Ferroviária tem 12 pontos agora e torce por tropeços de Ponte Preta e também do Botafogo de Ribeirão Preto, que joga na quinta-feira, para ir já se livrar nessa rodada, né? Então a Ferroviária pode entrar em campo no domingo contra a Inter de Limeira lá no Morumbi. A Ferroviária escolheu o Morumbi para mandar o jogo contra a Inter de Limeira. Então a Ferroviária pode aí entrar em campo aí já descompromissar, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo, agora por volta aí das 8 da noite, a Ponte Preta tava ganhando do Grêmio Novo Horizontino, né? O jogo lá em Barueri. Eu não sei agora quanto tá o jogo, né? Tô gravando aqui, não tô por dentro do jogo não, mas só para vocês se situarem mais ou menos aqui a hora que eu tô gravando o vídeo. E a gente tá falando do Campeonato Paulista, então, da Série 1. Primeiro jogo aí 0 a 0, né? Os gols, pelo menos naquele jogo ainda ficaram em quarentena. Mas já que eu citei o Mirassol, vamos começar aqui falando do Mirassol, né? O Mirassol que perdeu um monte de jogador, né? Perdeu uma penca de jogador, metade pra Ponte Preta, né? Inclusive o Camilo, que era o destaque aí do Mirassol aí no campeonato. O time não vai ter mais 3 jogadores nesse jogo contra o Água Santa, né? E também no jogo da última rodada. Então, vamos lá. O Zé Roberto, aquele atacante que jogou no São Bento, estava lá no mundo árabe, ele que chegou durante a parada do futebol, ele não teve sua transferência concluída a tempo, né, de ser inscrito no Campeonato Paulista. Então ele só vai poder jogar no Paulistão se o Mirassol se classificar para a segunda fase. O Mirassol está perto de se classificar, uma vitória aí contra o Água Santa já classifica matematicamente a equipe, mas o Zé Roberto ele só vai poder entrar aí na segunda fase, só vai poder ser inscrito na segunda fase. Quem também está fora é o volante Paulo Roberto e também o lateral esquerdo Frank. Eles se lesionaram, estão fora desse jogo de quinta-feira e também do jogo do próximo domingo. Só para, como eu citei aqui, os jogadores, a quantidade de jogadores que o Mirassol perdeu aqui na parada, ele perdeu o Camilo, o Chico, o Claudinho, o Maranhão, o Della Torre, o Rafael Silva e o Marcelo Toscano. Essas foram as baixas
aí do Mirassol aí nessa parada do futebol. Mas o Mirassol tá pertinho de se classificar, mas 2 pontinhos e ele avança aí para a segunda fase do Campeonato Paulista, né? Então o Mirassol pelo menos conseguiu uma pontuação lá na primeira metade do campeonato, né, antes da pandemia, para pelo menos conseguir aí voltar sem se preocupar com o rebaixamento, né? Rebaixamento já não é mais uma preocupação para o Mirassol, que depois tem a Série D. Então o time aí já está pensando na Série D. Vamos falar aqui da Série A2, porque a Série A2 vai recomeçar no dia 19 de agosto, né? Conforme eu já venho falando ao longo dos vídeos, a Série A2 volta no dia 19 e o Taubaté remarcou a sua apresentação, né? Aliás, marcou a sua reapresentação, né? Fica melhor assim, para a próxima sexta-feira. O Taubaté, que ele é vice-líder do Campeonato Paulista da Série A2, já tinha lá aqueles treinos virtuais, né? Treinos domésticos. Agora o time marcou para a próxima sexta-feira a reapresentação do elenco para recomeçar os treinos presenciais. O Taubaté ele tem mais 3 jogos para fazer. Ele é vice-líder, tem 21 pontos, um pontinho só atrás do EC São Bernardo, né, do Esporte Clube São Bernardo, que é o líder da Série A2. E o caminho do Taubaté até o final da primeira fase da Série A2 é o Red Bull. Aquele Red Bull, só o Red Bull, né? Red Bull Bragantino. Em casa, né? Vai jogar lá onde for marcado o jogo, né? Não sabe se ele vai poder jogar lá em Taubaté. Depois tem o Sertãozinho fora. E o São Bernardo, ó. Última rodada, hein? Jogo de pegar fogo aí. Podendo aí valer a liderança. Pega o São Bernardo na última rodada em casa. Seguindo ainda falando do Campeonato Paulista da Série A2, a diretoria do Rio Claro confirmou nessa semana que o técnico Adilson Teodoro ele seguirá no comando da equipe na retomada da competição. O contrato dele tinha acabado no mês de maio, só que ele chegou num acordo com a diretoria e voltará junto com a equipe aí para a sequência da competição. Então, o Rio Claro segue com o mesmo treinador que já estava no Campeonato Paulista da Série A2 antes da parada, né? Então, isso é importante para o pessoal do Rio Claro. Vamos falar um pouquinho da Série A3, porque o Comercial, que vinha numa recuperação muito legal na Série A3, o presidente do clube, o Ademir Chiari, ele confirmou que 4 atletas não chegaram a um acordo de renovação e vão deixar a equipe. Esses atletas são o lateral direito Welker, o volante Lineker, que eu acho que é assim que se fala, também o volante Ademir e o meia Gleison. Esses jogadores então não chegaram a um acordo para ficar no Comercial e acabaram aí saindo do clube, né? Então também o presidente diz aqui que foi também uma opção do Fael Júnior, né? Então não houve acordo entre as duas partes, né? Também foi vontade da comissão técnica que esses jogadores não ficassem. Ainda falando sobre a Série A3, deixa eu procurar aqui, que foi a primeira notícia que eu separei. Vamos falar do Marília. Marília que tem aí prometido aí trazer vários jogadores para a volta da Série A3. Ele acertou com o Victor Souza, zagueiro de 27 anos, que disputou o último Campeonato Carioca com a Cabo Friense. Ele fez 4 partidas com a equipe do Rio de Janeiro. Então esse aí é mais um jogador de zaga, né? Mais um jogador de defesa que chega aí para a equipe dirigida pelo técnico Guilherme. O Marília já tinha acertado com o Moisés Lucas, né? Também zagueiro, ele veio do Novo Hamburgo. E também acertou com outro zagueiro que a diretoria ainda não revelou quem é, né? O Marília, ele tá com essa postura de faz o pré-contrato, só que não fala quem é, né? Aí depois quando tá tudo certo, tudo assinado, aí ele pega e divulga, né? Fala, ó, contratamos tal jogador. Mas enquanto isso, fica tudo mantido em sigilo. Se bem que, vez e outra, vaza algum nome, né? Mas a postura do Comercial é não falar, pelo menos de forma oficial, quem são os jogadores com pré-contrato. Só depois que tá tudo assinado. Então, Marília aí se reforçando. Marília que tá numa situação complicada na Série A3, tá na penúltima colocação, mas como ainda faltam 4 rodadas e vai embolar tudo, a gente não sabe como as equipes vão voltar, é bem capaz que o time até se classifique, porque a diferença para o 8º colocado é 3 pontos. Então tá muito apertada ali a classificação, e o Marília, se essas contratações encaixarem e derem certo, então é provável mesmo que o time ainda brigue para se classificar. A equipe também disse já que quer disputar a Copa Paulista. A federação permitiu que todo mundo, né, mesmo os rebaixados, dispute a Copa Paulista esse ano. Então Marília é uma das equipes que está interessada em jogar a Copa Paulista. Beber uma aguinha aqui que falar... Não estou imitando o Regis Tadeu, não.
lá do canal do Regis Tadeu, lá que ele, todo vídeo ele bebe uma aguinha lá pra fazer propaganda da caneca. E fala bastante e cansa um pouco, né? Mas antes de eu encerrar o vídeo, ontem, né, no vídeo que eu fiz na terça-feira, eu citei uma história que eu ia contar lá na Gazeta do Futebol, né? Que é o dia que um plantão esportivo fake enganou uma equipe. Então a história, assim, só para vocês se situarem, a história completa tá lá na Gazeta do Futebol. Tá lá na capa do site, então você corre lá e vê todos os detalhes, né? Foi um jogo da série B1B de 1997, né? B1B era o equivalente à quinta divisão, que nem existe mais. Talvez volte a ser disputada em 2022. Mas a segunda fase eram dois quadrangulares, né? Que classificavam duas equipes para um quadrangular final, e esse quadrangular final apontava as duas equipes que iam subir para a série B1A, que é o equivalente à quarta divisão. A equipe do Guapira, ela precisava vencer o Osasco Futebol Clube e ainda ficar de olho lá no resultado do jogo Oeste, que da época ainda jogava Itápolis, contra a equipe do Guarujá. O Guarujá já estava classificado, Osasco, Guapira e o Oeste brigavam pela segunda vaga, né? O Guapira e o Oeste jogando em casa. O Osasco estava na frente, só que ele decidia a vida fora. O Guapira fez a parte que lhe cabia, venceu o Osasco por 2-1. E aí que entra a história. Havia um plantão esportivo que se dizia, uma pessoa que se dizia ser lá de uma rádio de Itápolis, e ficava toda hora falando que o jogo estava 0-0, 0-0, que ninguém era de ninguém lá em Itápolis. E assim, hoje em dia, o jogador marca um gol, ele nem correu para abraçar o companheiro, o outro lado do mundo já está sabendo que saiu o gol, né? Porque toda a tecnologia, a rede social, a informação. Mas em 1997, você ficar de olho num jogo que estava acontecendo no interior de São Paulo, da quinta divisão, era algo assim surreal, cara. Era muito complicado, né? E esse plantão esportivo, então, ficava passando, que o jogo estava 0-0 e tal. Acabou o jogo do Guapira, Guapira 2-1, chegou a informação que o jogo lá terminou 0-0, Guapira comemorou a vaga, né? Saiu de campo comemorando a vaga. Só que o que eles não esperavam é que algumas horas depois viria o resultado real da partida. E foi um resultado surpreendente. Então, se você ficou curioso, dá um pulinho lá no Gazeta do Futebol. Inclusive, acho que eu vou deixar o link aqui para facilitar a vida de vocês. Vou deixar o link aqui, aí vocês conferem lá o resto dessa história, que foi assim uma história folclórica, né? Das divisões aí de acesso do Campeonato Paulista. Então, gente, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Amanhã, quinta-feira, tem mais vídeo. Então, um grande abraço a todos e até lá.